noite a todos aqui presentes, aos que nos assistem pelas redes sociais. Diferenças. Nisso, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, João, capítulo 13. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande Mestre, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos que se reconhecem favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem definitivamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam nas tribunas por meio de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia, na história, não avançando, contudo, além do discurso precioso. Os discursos preciosos são os simplesmente sacerdotes pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores, hábitos de conhecimento revelador, todavia não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louvo o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador sempre que possível. Escreve conceitos edificantes acerca do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lo permitem. Ultrapassa, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não sintoniza com o mal. Abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Que assim seja. Boa noite a todos os presentes e a todos os que nos assistem pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui reunidos para louvar, agradecer a Deus por Ele permitir por estarmos aqui com saúde, recebendo as bênçãos do Mestre Jesus e auxílio da espiritualidade benfeitora. Muito obrigado, Senhor, por nos cuidar e nos fortalecer dia a dia em nossa caminhada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos de todos os males, que assim seja. Hoje a explanação está sob os cuidados do nosso colega Alfredo Lopes, Feijão, que todo mundo conhece, que preparou para nós o tema A Base Religiosa da Humanidade. Seja bem-vindo, Feijão. E pedimos a Deus que te ilumine nessa explanação. Obrigado, Pinto.
Boa noite a todos os presentes. Boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais e boa noite aos espíritos que estão aqui junto conosco. Hoje à noite nós vamos conhecer a evolução do pensamento religioso da humanidade. É importante a gente lembrar que desde o início da história da humanidade, o ser humano, ou seja, o homem, traz em si o sentimento inato da existência de Deus. Se a gente analisar aquelas pinturas rupestres que existem nas cavernas, se a gente analisar os túmulos dos nossos homens pré-históricos, eles eram enterrados com seus instrumentos, porque acreditavam que iriam precisar deles uma outra vida. No Egito, aconteceu também bastante semelhante e até mais evoluído. Os faraós eram enterrados com pompa e honra, com seus escravos, para serem levados, para serem, ou melhor, servidos na pátria espiritual. Então, a gente percebe que, a partir destes fatos, um dos pontos principais da doutrina espírita, que é a sobrevivência da alma, já era conhecida, e a existência de Deus também era conhecida, porque os seres humanos inicialmente eram politeístas, depois foram monoteístas, e agora a doutrina espírita nos traz uma outra visão completamente diferente de Deus. Então, o homem sempre procurou expressar esta necessidade de transcendência, porque acreditava que a vida não acabava com a morte. Hoje, a doutrina espírita nos dá informações bastante amplas e já comprovadas a respeito da sobrevivência do espírito com a vida após a morte. Então, que conceito essencial da religião? É importante a gente compreender que a religião, na sua essência, não se resume aos ritos, aos dogmas ou às instituições, mas consiste no sentimento divino que une o espírito ao Criador. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, e nos dá a eternidade para nós fazermos a nossa evolução, até chegarmos à condição de espírito puro, onde nós vamos estar unidos ao Criador, sendo os responsáveis pelo comando do destino do universo, assim como Jesus tem sob suas mãos o comando e a evolução do planeta Terra. Eu sempre digo brincando que um dia, claro que vai levar alguns bilhões de anos, mas todos nós vamos ter também um planeta, acredito que não tão bonito como a Terra, porque é uma joia preciosa o planeta Terra, que nós vamos comandar a evolução dos espíritos que estão morando nele. Então, as religiões organizadas, elas surgiram como tentativa do homem de sistematizar essa experiência interior do conhecimento, da percepção a respeito de Deus. Claro que cada uma de acordo com o período em que foi criado. É importante lembrar que as religiões primitivas, elas sintetizavam o quê? O conhecimento do homem primitivo, que era bem inferior ao nosso. E à medida que o tempo foi evoluindo, esse conhecimento foi avançando, e na Revista Espírita de dezembro de 1868, Allan Kardec nos traz o conceito espírita de religião, dizendo o seguinte: todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto a que pertencem, são fundadas na comunhão de pensamentos. Kardec aqui não se refere simplesmente à doutrina espírita, coloca ele. Todas as reuniões religiosas, ele não cita qual religião, elas são fundadas no quê? Na comunhão de pensamentos, ou seja, aqui todos nós estamos com o nosso pensamento voltados para quê? Para a comunhão com Deus e com os bons espíritos. Então, esse é o motivo por que nós estamos aqui. E o objetivo, o que é? A libertação do nosso pensamento das amarras da matéria. Porque aqui nós compreendemos que nós não somos somente matéria.
A matéria de corpício aqui de bailarina espanhol que eu tenho, mas eu tenho, além de corpício, eu tenho um perispírito, que é o elemento de ligação entre o espírito e o corpo. Então, aqui nós tentamos nos libertar das amarras do corpo, não vamos sair do nosso corpo. Isso normalmente acontece à noite, quando a gente está dormindo, o nosso espírito se desprende do corpo e vai fazer aquilo que nós gostamos de fazer. Quem gosta de ler, de estudar, sai do corpo à noite, vai ler, vai estudar. Quem gosta de se divertir, vai sair do corpo, vai se divertir. Enfim, toda noite nós fazemos aquilo que nós gostamos de fazer. Mas aqui nós estamos nos libertando do corpo em relação aqui a Deus, para compreender melhor este nosso relacionamento com Deus. Então, e a doutrina espírita também nos traz um tripé. A doutrina espírita é 3 em 1, sou do tempo do 3 em 1. Eu toco a fita e gravador. Eu sou antigo, né? Tem gente aqui que é do meu tempo. O pessoal que é mais galvanizado é do tempo antigo. O pessoal mais novo já tem um canivete suíço, que é o instrumento de 1001 utilidades. Não, é 1002. 1001 utilidades é o bombril, e aqui é 1002. É o canivete, que é mais que o canivete suíço. Então, a doutrina espírita nos coloca que nós temos 3 vertentes para compreendermos melhor a nós, o mundo que nos cerca, a respeito, compreendemos também o nosso futuro, que são a ciência, a filosofia e a religião. A doutrina espírita é baseada neste tripé. Por quê? A ciência investiga os fenômenos. Foi o que Allan Kardec fez lá, a partir de 1850, 55, quando ele começou a frequentar as reuniões mediúnicas, que era uma coqueluche em Paris. Todo mundo frequentava as reuniões mediúnicas para saber o quê? Aquilo que a gente quer saber, sabe? Eu quero saber se eu vou ganhar na loteria, eu quero saber com quem eu vou casar, eu quero saber se eu vou ficar rico. Então as pessoas perguntavam coisas do dia a dia. Só que Allan Kardec viu naquilo ali algo mais e começou a fazer perguntas a respeito de quem eu sou, onde é que eu vou, o que acontece depois da morte, sobre a espiritualidade. Então, como cientista, ele investigou o fenômeno mediúnico. Depois de investigar, ele sintetizou, através do quê? Da filosofia espírita. E a filosofia espírita está baseada ali no primeiro livro que ele lançou, que é o Livro dos Espíritos, com 1018 perguntas e respostas, onde ele nos apresenta os pontos fundamentais da doutrina espírita, que é a existência de Deus, a existência e a imortalidade do espírito. Ele nos apresenta a reencarnação, ele também nos apresenta a comunicação entre os 2 planos da existência, que sempre existiu, mas era restrita. Ela era feita basicamente nos tempos. Tomar um pouco d'água, porque eu já falei bastante os detalhes. E a voz está começando a faltar. Então, depois da filosofia, Kardec nos apresenta o que? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. As máximas morais trazidas pelo Cristo. Ou seja, o pensamento de Jesus. Por quê? Os seus atos do dia a dia, os seus milagres, tudo isso a gente discute. E as religiões se engalfinham, cada um dizendo que é a verdadeira religião de Jesus. Só que a verdadeira religião de Jesus é o quê? É a lei do amor. Jesus veio nos trazer, há 2000 anos atrás, a lei do amor. Então, a parte religiosa do Espiritismo é Kardec nos mostrando que devemos viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. A parte moral dos ensinamentos de Jesus é inquestionável. Ninguém questiona. Então, baseado nisso é que é a parte da espírita da religião. Por quê? A religião nos liga a Deus. A religião vem do latim religar. Nos liga novamente a Deus. Para quê? Para que a gente consiga nos aproximar dele, colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Então, é importante a gente compreender que a religião natural, dos povos antigos, ela decorre diretamente da lei natural. A lei que rege o universo, lei que está inscrita na nossa consciência, por isso que nós, como elemento inteligente do universo, o espírito,
sempre tivemos no nosso inconsciente a prova da existência de Deus. Tanto que tentamos nos ligar a Ele de todas as maneiras possíveis. Então, esta é a religião natural, religião dos povos antigos. E essa ideia de Deus, ela veio evoluindo. Importante a gente se lembrar que os povos antigos eram politeístas, tinha Deus para tudo que é coisa. Até tem um episódio interessante, num seriado, onde os romanos invadiram a Gália, que é onde nasceu Allan Kardec, e 2 soldados romanos comeram cogumelo e ficaram com um dedinho da cabeça, alucinógeno. E aí começaram a discutir, porque os romanos tinham o Deus das botas. E o povo ali nas Gálias também tinha o Deus das botas. Eles queriam saber qual era o Deus que era mais importante. O Deus das botas, dos sapatos dos romanos, ou o Deus das botas dos gauleses. Para vocês verem o que um cogumelo faz na cabeça da gente. Então, esta era a ideia que os povos antigos tinham a respeito de Deus, ou seja, de vários deuses. E, finalmente, chega o momento em que, evoluindo o sentimento religioso, o pensamento religioso, os hebreus foram o povo escolhido para nos trazer a existência de um Deus único, Jeová, Yahvé, que era o Deus daquelas tribos daquela época. E ali nós tivemos o início da compreensão da existência de um único Deus. E foi difícil para os hebreus aceitarem a existência de um único Deus, porque eles viveram muito tempo entre os egípcios, e lá os egípcios eram politeístas, tinham um Deus para cada coisa. E todos os demais povos da humanidade também eram politeístas. Então, os hebreus nos trouxeram a existência de um Deus único. Claro que o Deus era correspondente ao pensamento daquele povo. Jeová, Yahvé, era um Deus vingativo e cruel. Tinha um povo escolhido e mandavam passar a fio da espada aqueles que não aceitavam o Deus único dos hebreus. E esta ideia de Deus veio até o século XIX, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, não. Quem é Deus era para os povos antigos. Que Deus sempre teve uma concepção antropomórfica. Às vezes, o Deus dos hebreus era o velho de barbas brancas, o Deus dos egípcios era metade animal e a parte de baixo homem. Os gregos tinham deuses, tinham também deuses mistos, tinha o centauro, que era a parte de baixo cavalo, a parte de cima homem, tinha deuses que a parte de baixo era um bode, a parte de cima era um homem. Então, tudo isso, a humanidade foi evoluindo. E aí chega o momento em que Allan Kardec nos traz o quê? Despersonaliza Deus. Porque ele pergunta aos espíritos o que é Deus, não quem é Deus. E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus já não tem mais uma figura humana. Inteligência e causa primária de todas as coisas. Significa o quê? Que todo o universo foi criado por Deus. Hoje nós temos a concepção do universo, que ele foi feito através de uma grande explosão, o Big Bang, só que a gente ainda não se apercebeu que antes do Big Bang tinha que ter havido alguma coisa. Porque Deus sempre existiu. O universo existiu a partir de um ponto, de que provavelmente tem um outro universo. Mas isso ainda nós estamos por descobrir. O importante é saber que Deus é eterno. Sempre existiu e sempre vai existir. A nossa diferença é que nós também somos eternos. Só que fomos criados em um ponto, e a partir daquele ponto nós vamos evoluir até chegarmos à condição de espírito puro. Então, esse é o papel do Espiritismo. O Espiritismo tem a missão de
restaurar o sentido original do cristianismo. Porque o que Cristo fez? Cristo simplesmente cumpriu a lei de amor. Ele veio ao planeta quando nós estávamos sendo promovidos de mundo primitivo para mundo de provas e expiação, nos mostrar o caminho para chegar à tão sonhada felicidade. E olha que a gente pena para encontrar felicidade. O Espírito François Geneve, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que a felicidade não é deste mundo. Ah, mas eu não vou ser feliz? Pô, quando? Quando eu me libertar da matéria, do apego à matéria. E todos nós que estamos aqui somos muito apegados à matéria, não estamos? Nos 7 dias da semana, a gente tira 1 hora para vir ao centro espírita, para cuidar da nossa parte espiritual. As outras horas restantes, nós cuidamos da matéria. Alguns ainda, cada dia, dedicam uma parte do seu dia à parte espiritual, porque o Centro Espírita Allan Kardec tem um evangelho diário. Todo dia, às 19 horas, nós nos reunimos para orar, para fazer o evangelho, graças à tecnologia. Claro que nós não vamos vir todos aqui, porque é humanamente impossível, porque todo mundo tem as suas atividades. Mas nós nos reunimos via WhatsApp, numa roda de conversa para ler e compreender um pouco mais o Evangelho de Jesus. Para quê? Para depois colocar em prática. Então, o Espiritismo, o que é? É uma religião revelada. Mas não foi revelada por um único homem, como as demais religiões. Por exemplo, a religião judaica tem como revelador Moisés. O budismo tem como revelador Buda. Os muçulmanos têm como revelador Maomé. Nós temos como reveladores os espíritos. E, sob o comando do Espírito da Verdade, nos avançam no conhecimento de Deus, no conhecimento da religião e principalmente no conhecimento de nós mesmos. Aí vocês vão perguntar, mas as outras religiões, então, não têm autenticidade? Tem. Todas as religiões são autênticas porque elas se destinam a um agrupamento específico de pessoas no momento da humanidade. O judaísmo veio há quase 5.000 anos. E hoje eles ainda acreditam que devem manter as práticas de Moisés. Rejeitam a lei de amor de Jesus. Mas vai chegar um dia que eles vão compreender. E Moisés foi necessário, que trouxe também uma lei civil, que naquela época nós éramos bárbaros, primitivos. Eu digo nós, porque todos nós já estivemos lá. Por quê? Porque a reencarnação é um fato. Mas fomos evoluindo, depois nos transformamos em cristãos e hoje estamos tentando compreender um pouco mais o Espiritismo, porque está nos trazendo novas informações para que a gente possa fazer a nossa caminhada. É interessante, um livro que eu recomendo que leia, tem na internet. Quem gosta de ler no celular, no computador, tranquilamente. Quem não gosta, pode adquirir o livro. O título é O Espírito e o Tempo, do escritor José Herculano Pires. E ele nos faz uma análise da evolução da história da humanidade a partir do viés mediúnico, que a mediunidade sempre existiu. Com o Espiritismo, a mediunidade veio à tona para que todos compreendessem a respeito dela. Mas, durante toda a história da humanidade, os Espíritos comandaram a nossa evolução. Tanto que eu já disse, Jesus, é o governador espiritual da Terra, está junto de nós desde a formação da Terra, há quase 5 bilhões de anos atrás. Então, a mediunidade sempre existiu. Os feiticeiros eram os enviados de Deus que traziam a vontade dos espíritos, os xamãs. Nos tempos depois a mediunidade era exercitada, sempre preservada, porque a humanidade ainda não estava em condições de ter uma compreensão melhor da mediunidade. Então, Herculano Pires nos faz uma análise da evolução da mediunidade e da religiosidade a partir da mediunidade. Segundo ele, na fase primeira da humanidade, era a fase mágica, instintiva. Tudo era mágico.
O trovão era mágico, o fogo era mágico. E o ser humano primitivo, o homem das cavernas, cultuava a tudo isso. Então, a partir dali surgiu o quê? O animismo, a magia e o culto dos fenômenos naturais. Ainda hoje, algumas religiões que sobreviveram no tempo cultuam os fenômenos naturais. Depois veio a fase mitológica. No avanço da organização social, o pensamento religioso passa a personificar as forças espirituais. Surgem os mitos, os deuses, que refletem as paixões humanas, que nós jogávamos para os deuses as nossas paixões. Por exemplo, na Grécia, Zeus era um deus dissoluto. Ele, quando se apaixonava por uma mulher, ele fazia até o filho lá, que eram os semideuses. Tudo isso está na mitologia. Então, depois dessa fase, nós tivemos a fase teológica, que representa um grande avanço. Introduz a ideia da lei divina, que o universo foi criado por Deus, e existem leis criadas por Deus para gerenciar o desenvolvimento do universo. E aí depois tem mais um avanço, porque a humanidade vai avançando lentamente. São cerca de 10 mil anos da história conhecida, e que isto vai avançando lentamente. Vem a fase dos profetas. Aí vieram reencarnar no planeta Moisés, Buda, Zoroastro, e a fase profética termina com Jesus. Jesus não é um profeta, não. Jesus, como já disse, é o Espírito puro, coordenador da evolução do planeta, que veio nos mostrar o caminho para chegar ao mundo de regeneração. E ele veio num momento extremamente importante. Quando a Terra estava deixando de ser o mundo primitivo, lá está o homem das cavernas, para ser o mundo de provas e expiação, onde a todo dia nós estamos sendo provados, não estamos passando por prova, provando a nossa determinação de sermos uma pessoa boa, a determinação de não fazer o mal, tudo isso é prova. E tem a expiação. Quando a gente analisa o passado da humanidade, quem é que andava junto com Júlio César ali na Gália, destruindo? Quem é que andava junto com Alexandre da Macedônia? Quem é que andava junto com Napoleão Bonaparte, conquistando a Europa? Eram os soldados. E quem eram os soldados? Provavelmente éramos nós. Então, por isso que nós estamos espiando nossos erros do passado. Por quê? Nós desrespeitamos as leis divinas. Então, hoje, nós estamos nos reenquadrando nas leis divinas e chega a fase espírita, que é o quê? A ciência espiritual da humanidade. O Espiritismo nos traz as respostas que precisamos e nos traz algo extremamente importante. A fé raciocinada. Que até então, nesses 10 mil anos, nós vivíamos sob a fé cega. Acredita, porque é um dogma, é obrigado a acreditar, não pode questionar. Eu, no tempo de jovem, tinha muitos questionamentos. Eu fui católico. E quando eu perguntava para o padre uma coisa, ele somente dizia assim: cala a boca, guri. Não tem nada que saber disso. Por quê? Porque eu queria saber um pouco mais, além daquilo que me era dito. Até que andei vários segmentos religiosos, até que consegui achar as respostas que eu necessitava na doutrina espírita. Por isso que eu estou aqui hoje, porque a doutrina espírita me esclarece. De onde eu vim, de onde eu vou, por que eu sofro, e me esclarece: olha, um dia, como eu disse, daqui a alguns bilhões de anos, eu vou chegar à condição de espírito puro. Só que eu tenho que andar com as minhas pernas. Por quê? Porque quando nós chegamos no reino nominal, nós adquirimos algo especial, que é o livre-arbítrio. Ou seja, a condição de decidir o que eu quero fazer. Hoje vocês não tomaram a decisão de vir no centro espírita? Provavelmente alguém tinha acordado: não, vamos tomar um shopping, vamos sair, vamos passear. E aí você parou, pensou assim: não, hoje eu vou tratar da minha parte espiritual. Eu vou no centro espírita para uma palestra para poder melhorar, tomar um passe, para melhorar a minha condição física, para ter uma semana um pouco melhor. Então, é isso que o Espiritismo nos traz. Nos mostra, já falamos dos tríplice aspectos, que seria a parte religiosa, trazendo os ensinamentos de Jesus, esclarecendo. Porque à medida que o tempo foi passando, cada um foi mudando.
os ensinamentos de Jesus. Tem até algumas tradições bíblicas em que é condenado o espiritismo. Vamos analisar. O Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus. O Novo Testamento foi escrito até 100, 150 anos depois que Jesus morreu. Existia o espiritismo naquela época? Não. A palavra espiritismo foi criada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, lançado no dia 18 de abril de 1957. Então, como é que uma Bíblia que foi escrita há 2000 anos atrás vai condenar uma coisa que não existia? Então, a gente percebe que os livros sagrados, a moral de Jesus é inatacável, mas o resto foi mudado de acordo com a vontade das pessoas que escreveram, daquelas pessoas que traduziram. Outro exemplo, aquela passagem que fala a respeito de é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. A gente fica pensando, como é que nós vamos... naquela época ainda não tinha um enzip para compactar. Como é que nós vamos compactar um camelo para passar no buraco de uma agulha? Um erro de tradução, porque a palavra que estava escrita lá em hebraico era kefa, que era uma corda grossa feita de pelo de camelete. Era mais fácil uma corda grossa passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Nada a ver com o camelo. Então, a gente percebe que as traduções bíblicas foram feitas de acordo com a conveniência. Esse dia eu estava lendo um interessante, estava lá no site da BBC, onde uma tradução bíblica dizia, não tinha o mandamento não matarás. Foi esquecido. Então, significava que, se não é proibido, é permitido. Então, a gente percebe que as coisas acontecem. Então, veio o Espiritismo nos trazer o quê? A religião do Espírito. A religião do terceiro milênio. O conhecimento para a nossa evolução. E é uma religião natural, porque ela foi ensinada por Jesus há 2000 anos atrás, foi mudada, como a gente percebe, mas foi esclarecida pelo Espiritismo. Então, isso nos dá o quê? Nos dá a certeza de que todos nós, um dia, vamos chegar à tão sonhada felicidade. Porque o Espiritismo não nega as religiões do passado, não, ele esclarece. Ele explica e valoriza, mas também supera. Traz novas explicações sobre o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro e, principalmente, o nosso relacionamento com Deus. E faz o quê? A educação moral da humanidade, que realmente está sendo muito necessária, né? Não a educação dos livros, não a educação da escola, mas a educação moral. Transformar nossos vícios e defeitos em virtudes. É um caminho longo. Vamos precisar de muitas encarnações para fazer isso, mas quanto antes nós começarmos, mais cedo nós vamos terminar. Eu, quinta-feira, fiz uma palestra no Centro Espírita Celeiro de Luz de Sombrio e perguntei para uma jovem, ela disse, olha, já que nós estamos na semana que terminou o Carnaval, quem sabe, eu sempre encerro minhas exposições com uma música. Quem sabe eu botar uma marchinha de Carnaval? Eu disse, não gosto de Carnaval. Tá. Aí, quando eu botei a música, era um ritmo de sertanejo. Eu disse, olha, eu troquei a marchinha de Carnaval por sertanejo. Não vou perguntar para você se quer ouvir uma marchinha de Carnaval, mas eu vou colocar um outro ritmo aqui e espero que dancem mentalmente, não levanta a cadeira e saem dançando. Que esta música, ela é o resumo de tudo aquilo que eu falei. Levanta o volume aí atrás, por favor. Volume. Teme a criação, entre sombras buscava proteção, na magia instintiva da emoção, sem compreender a lei do coração. Os mitos surgem vezes na visão, refletindo a alma em perfeição. Sacerdote
pregava ética e formação. Levantaram-se vozes de redenção, profetas conclamando a conversão, e em Jesus brilhou a revelação, transformando o amor em salvação. A razão rompeu a antiga prisão, contestando até sem reflexão, mas na crise germinou a união, preparando nova compreensão. Surge então o espiritismo em Guarão, unindo a ciência, a religião, filosofia e nossa integração, raciocinada em expansão. É o café que vem à luz da explicação, dignidade em nobre educação, imortalidade como afirmação da justiça divina em perfeição, da magia ao amor da evolução, do temor à consciente elevação, religião vivida em ação, é o espírito em libertação. Com certeza vão concordar que um reggae é melhor que uma marchinha de carnaval, né? E a paz envolva a todos. Obrigado, Feijão, pela explanação. Acho que todo mundo entendeu o que ele trouxe para nós aí. E a música, perfeita. Vamos agora, num gesto de caridade, lembrar dos nossos irmãos que estão com algum tipo de dificuldade. Precisam de um socorro, de uma prece. Vamos pedir que a nossa oração vá a todos os recantos do nosso planeta, levando um pouco de paz e um pouco de tranquilidade a todos os irmãos encarnados ou desencarnados. Agora vamos passar a que Jesus possa acolher todos e dar conforto para todos. Agora vamos ao nosso passe coletivo. Fechando nossos olhos, vamos levar o nosso pensamento a Deus e receber a espiritualidade bondosa que está junto a nós, envolvendo em muita luz, muito amor e derramando sobre nós as bênçãos de saúde e paz e que cada um de nós está precisando. E agradecido, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Agradecemos, né, a todos que aqui compareceram e convidamos que amanhã nós temos o nosso Evangelho híbrido, né, que é daqui e transmitido também. E desejando a todos uma boa semana, que Jesus acompanhe todos vocês. Obrigado.